Olá, bom, vamos resolver aí a questão 8 da FUVEST 2017. É uma questão que não é difícil, mas a gente tem que ler o enunciado com atenção e entender o que está acontecendo para conseguir resolver. Então vamos lá, eu vou começar lendo o enunciado, que diz pra gente: a determinação da massa da molécula de insulina é parte do estudo de sua estrutura. Para medir essa massa, as moléculas de insulina são previamente ionizadas, adquirindo cada molécula carga de 1 elétron. Esses íons são liberados com velocidade inicial nula a partir de uma amostra submetida a um potencial menos 20 kV e os íons são acelerados devido à diferença de potencial entre a amostra e um tubo metálico em potencial nulo, no qual passam a se mover com velocidade constante. Então vamos parar um pouquinho aqui. As amostras saem, inicialmente aqui, essas moléculas de insulina saem daqui carregadas, e essa plaquinha aqui de onde elas saem tá com um potencial menos 20 mil volts, né? Menos 20 quilovolts aqui. E porque esse tubo tá num potencial 0 volts, né? Ele tá num potencial nulo, o que acontece? Eu tenho uma diferença de potencial entre essa placa e o tubo, e essas moléculas que estão ionizadas são aceleradas até chegar no tubo. Quando elas chegam no tubo, aqui dentro do tubo, então, como todo o potencial é zero, elas se movem com velocidade constante. Então, elas são aceleradas daqui até aqui, e a partir daqui, velocidade constante. Isso é importante. Vamos lá. Para calibração de medida, adiciona-se à amostra um material padrão cujas moléculas também são ionizadas, adquirindo cada uma carga de 1 elétron. Então, tanto a insulina como essa molécula padrão tem carga de 1 elétron, né? Estão carregadas com a carga de um único elétron. Aí esses íons P padrão têm uma massa conhecida de 2.846 U. E a situação está esquematizada aqui. Então, vamos entender o que está acontecendo mais uma vez. Moléculas de insulina e padrão, né, que eu conheço, saem dessa placa carregadas. Elas têm carga de menos 1 elétron, né, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. São aceleradas devido a essa diferença de potencial até chegar no tubo, e quando estão no tubo tem velocidade constante. Bom, a gente vai fazer esse exercício por partes e com os itens na ordem que eles estão mesmo. Isso vai ajudar muito a gente a resolver o problema. Ele quebrou o problema em partes e isso vai ajudar. Bom, para o item A, as informações importantes são essas. As moléculas estão carregadas com carga de um elétron, a velocidade inicial aqui é nula, o potencial aqui é menos 20 kV e o potencial aqui é zero. E ele pergunta pra gente no item A a energia cinética dos íons quando eles estão dentro do tubo. E aí, tanto faz se eu tô falando do íon de insulina ou da molécula padrão aí. Vamos lá. O que a gente vai usar? Eu vou falar que o trabalho da força resultante vai ser variação da energia cinética. Trabalho da força resultante, a força resultante atuando aqui é a força elétrica, né? Então, ele vai sair daqui e ele está sendo acelerado apenas pela diferença de potencial. Então, é uma força elétrica que atua nesses íons, tanto de insulina como da molécula padrão aqui. Então, o trabalho da força resultante vai ser a variação da energia cinética. O trabalho da força resultante em um íon, eu sei que eu posso calcular como carga, vezes a diferença entre o potencial de onde ela sai para onde ela chega, né? Isso deve ser igual à variação da energia cinética, que é igual à energia cinética final. Energia cinética final é quando elas estão dentro do tubo e a inicial é aqui quando elas saem da placa. Vamos lá. A carga é de 1 elétron, foi dado no note a dot, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19, como é 1 elétron, ela é negativa. O potencial de onde elas saem daqui, né, é menos 20 kV, então menos 20 mil. O potencial final, que é dentro do tubo, vai ser zero. A energia cinética que eles atingem o tubo, a energia cinética final, o que ele está pedindo e chamou de E. E a energia cinética inicial, como a velocidade inicial é nula, vai ser zero. Bom, aí a gente resolve essa continha e chega que a energia cinética dos íons vai ser 32 às 10 a menos 16 joules. Importante,
Como a gente só precisou usar aqui a carga e tanto a insulina como a molécula padrão estão carregadas com a mesma carga de um elétron, essa energia cinética é para as duas moléculas aí, para os dois íons, tá bom? Então, vamos guardar essa informação por enquanto e a gente resolveu já aí o item A. Vamos para o item B. O item B dá um gráfico pra gente. Fala que esse gráfico mostra o número de íons N em função do tempo T despendido para percorrer o comprimento L do tubo. Então, o que isso quer dizer, né? Ele contou aqui, quando uma moléculazinha passa por aqui, quanto tempo ela demora para chegar até aqui. E ele está falando que as moléculas de insulina demoram 50 microsegundos para atravessar L, enquanto as moléculas padrão levam 35 microsegundos. Bom. E ele pede, no item B, determine, a partir dos tempos indicados na figura, a razão RV, né, das velocidades. Está cortado aqui o enunciado, mas é velocidade da insulina sobre velocidade da molécula padrão, os módulos das velocidades, né? Então, se a gente pensar aqui, o que o gráfico mostra pra gente é o tempo T para percorrer o comprimento L, e aí eu tenho o tempo da molécula padrão e o tempo da insulina. Para fazer essa razão V que ele pede pra gente, que é a velocidade da insulina sobre a velocidade da molécula padrão, eu preciso simplesmente fazer a velocidade da insulina, e aqui dentro a velocidade é constante, né? Dentro do tubo a velocidade é constante desses íons. Eu só preciso fazer ΔS sobre ΔT para cada uma delas. Agora, o ΔS é o mesmo para as duas, é L, e o ΔT eu só preciso ler no gráfico. O ΔT da insulina é 50, 10 a menos 6, e o tempo aqui da molécula padrão é 35, 10 a menos 6. Como os ΔS, os dois são L, os dois estão na mesma unidade, 10 a menos 6 aqui, a gente vai chegar numa razão 35 por 50, ou 7 sobre 10. Sem unidade, porque eu dividi velocidade por velocidade. E aí, resolvido aí o item B, ele só pediu a razão dessas velocidades, deu todas as informações necessárias aqui. E a gente, de novo, vai guardar isso, porque vai ser importante pra gente mais pra frente. Bom, resolvido o item A, item B, vamos pro item C e D, dá pra fazer em sequência, porque eles são bem uma continuação. Assim. Vamos lá, item C. Qual é a razão de massas, né? Massa da insulina sobre massa padrão entre M e MP, respectivamente um íon de insulina e um íon de P. Então, vamos lá. Para eu forçar a aparecer essa razão, massa, insulina, massa, o P, eu vou usar assim, energia cinética da insulina sobre energia cinética da molécula padrão. E eu sei que a energia cinética é massa, velocidade ao quadrado, sobre 2, para as duas, né? Então, cada uma com sua respectiva massa e velocidade. Reescrevendo isso de um jeito um pouquinho mais bonitinho aqui, eu vou ter que energia cinética da insulina sobre energia cinética da padrão vai ser massa da insulina sobre massa da padrão. Veja que apareceu aqui o que ele está pedindo pra gente. É isso aqui que a gente está procurando, essa razão. Velocidade da insulina sobre velocidade do padrão ao quadrado. Agora, vamos lembrar lá os nossos resultados do item A e B. No item A, a gente descobriu que a energia cinética era 32 vezes 10 a menos 16 joules para as duas partículas. Então, tanto a energia cinética da insulina como da padrão vai ter esse mesmo valor. E no item B, a gente descobriu a razão entre as velocidades, que era 7 sobre 10. Era exatamente VI sobre VP. Então, se a gente troca essas informações que a gente descobriu no item A e B aqui nessa nova equação, a gente vai ter que a razão das energias é 1, porque elas são iguais, das energias cinéticas. Massa da insulina sobre massa da padrão é o que eu quero, e 7 sobre 10 é a razão das velocidades ao quadrado. E aí a gente vai chegar na razão das massas que ele pediu pra gente, vai ser 100 sobre 49. Bom, o item D, esse aqui é o item C, né, resolvido.
E o item D, se você lembrar lá do enunciado, todo o objetivo desse experimento era descobrir a massa de insulina. Então, é o que ele pede aí no item D. Se você lembrar lá do enunciado também, ele me deu o valor da massa dessa molécula padrão, é um valor conhecido, está lá no enunciado 2846U. Resolvendo essa conta que a gente descobre que a massa da insulina é aproximadamente 5.808 U. Bom, é isso. Espero ter ajudado.